é realmente fascinante. Quer dizer, você sabe, infelizmente, a pandemia teve um impacto na vida de muitos jovens, mas essas habilidades e experiências você sabe, que são normais, são absolutamente constantes. Durante anos, um membro da realeza manteve-se discretamente longe dos holofotes, enquanto o resto da família real esteve fazendo manchetes. Seja por escândalos, brigas ou casamentos de conto de fadas, o príncipe Edward conseguiu passar despercebido. Sem drama, sem confusão. Mas isso tudo mudou recentemente. Agora seu nome está espalhado pelas manchetes. Tudo por causa de 5 palavras inesperadas. Eu tentei avisá-la. A pergunta na mente de todos é: quem ele estava avisando e sobre o quê? O que poderia ter feito o filho mais novo da rainha quebrar seu silêncio depois de tanto tempo? Preparem-se. A realeza está fervendo, e nós vamos contar tudo. O príncipe Edward tentou avisá-la. Por muito tempo, muitas pessoas pensaram que o rei Charles, príncipe Andrew e princesa Anne eram os únicos filhos da rainha Elizabeth II. Isso acontece principalmente porque seu filho mais novo, príncipe Edward, sempre se manteve longe dos holofotes. Enquanto seus irmãos faziam manchetes por tudo, desde deveres reais até drama pessoal, Edward mantinha as coisas em silêncio, sem escândalos, sem confusão. Mas recentemente, esse silêncio se quebrou. E não de forma pequena. Do nada, o príncipe Edward chamou atenção com 5 palavras que pararam as pessoas em suas trilhas. Eu tentei avisá-la. De repente, todos queriam saber sobre quem ele estava falando e qual era exatamente o aviso. Continue assistindo para descobrir. Muitos dedos apontaram para Meghan Markle. Dado toda a atenção entre ela e a família real desde que ela e o príncipe Harry se afastaram em 2020, muitos acreditam que o aviso tinha algo a ver com ela. Edward não explicou o que quis dizer, mas isso não impediu as pessoas de tentarem juntar as peças. Nos últimos anos, ele fez alguns comentários que agora parecem ainda mais reveladores. Em um momento, ele descreveu a situação com Meghan e Harry como muito triste. Ele disse que o que eles estavam passando não era fácil e acrescentou que questões familiares são sempre complicadas. Ele também disse que desejava o melhor para eles. Quando Harry e Meghan nomearam sua filha Lilibet em homenagem ao apelido familiar privado da rainha, Edward os parabenizou e chamou de notícia fantástica. Ainda assim, havia uma sensação de que a família real se sentia desconfortável com a escolha, mesmo que não dissessem isso diretamente. Ele também admitiu que era difícil ver as coisas se desenrolarem tão publicamente. Ele deu a entender como pode ser doloroso viver sob escrutínio constante, dizendo que cada membro da família teve os holofotes jogados sobre eles e que todos lidam de forma diferente. Muitos sentiram que foi um aceno silencioso para a saída altamente pública de Meghan e Harry e toda a atenção que se seguiu. Depois, houve aquele momento quando ele e sua esposa Sophie foram questionados sobre a entrevista com Oprah. Em vez de mergulhar nos detalhes, eles brincaram sobre isso. Edward respondeu com um seco "Oprah quem?" E Sophie acrescentou: "Que entrevista?" Mais tarde, ela até defendeu o arcebispo de Canterbury, que aparentemente teve uma longa conversa com Oprah no casamento real, sem saber quem ela era. Sophie apontou que nem todos assistem talk shows, especialmente no Reino Unido. O comentário foi descontraído, mas definitivamente levantou sobrancelhas. Desde que Harry e Meghan partiram, e com o príncipe Andrew se afastando dos deveres reais, Edward e Sophie assumiram discretamente mais responsabilidade. Eles têm sido vistos mais frequentemente comparecendo a eventos, lidando com compromissos reais e falando em nome da família. Após a morte do príncipe Philip, eles estavam entre os primeiros a falar com a imprensa, e desde então se tornaram mais visíveis aos olhos do público. As pessoas começaram a chamá-los de novos embaixadores da família real. Enquanto outros estavam envolvidos em drama ou escândalo, Edward e Sophie estavam simplesmente fazendo o trabalho. Sem barulho, sem show, apenas serviço constante e leal. Ainda assim, apesar de toda a calma e quietude, essas 5 palavras, eu tentei avisá-la, voltaram a atenção para um membro da realeza, que geralmente é negligenciado. Seja um aviso ignorado ou algo que ele gostaria de ter dito mais alto, uma coisa é clara. O príncipe Edward pode ter ficado em silêncio por anos, mas agora todos estão prestando atenção e escutando. Mas com essa atenção renovada sobre o membro da realeza,
Muitas pessoas começaram a perguntar: quem realmente é o Príncipe Edward? Tornando-se o Duque de Edimburgo. Em 2023, foi oficial que o Príncipe Edward agora possui o título que uma vez pertenceu ao seu falecido pai, Príncipe Philip. Em seu 59º aniversário, o rei Charles lhe concedeu o Ducado de Edimburgo, um dos títulos mais respeitados da família real. Segundo uma declaração do Palácio de Buckingham, o título pertence a Edward para toda a vida. Sua esposa, Sophie, agora é a Duquesa de Edimburgo e, juntos, eles devem continuar o legado do Príncipe Philip, especialmente apoiando jovens e criando oportunidades iguais para todas as origens. O título de Duque de Edimburgo carrega uma história profunda. Foi dado primeiro ao Príncipe Philip em 1947, quando ele se casou com a então Princesa Elizabeth. Por 5 anos antes de ela se tornar rainha, ela era conhecida como Duquesa de Edimburgo. Então, de muitas formas, essa passagem do título é mais do que simbólica. É uma homenagem. Conecta o Príncipe Edward não apenas ao seu pai, mas à própria rainha. Mas o que é ainda mais fascinante é há quanto tempo esse momento estava sendo preparado. Por anos, foi amplamente acreditado que Edward um dia se tornaria Duque de Edimburgo. Mas por muito tempo, ele permaneceu como Conde de Wessex, um título que recebeu no dia do seu casamento, em 1999. Isso o fez o único filho da rainha Elizabeth e príncipe Philip que não possuía um ducado. Seus irmãos, rei Charles e príncipe Andrew, tornaram-se os duques de Cornwall e York, respectivamente. Muitos se perguntavam por que Edward não recebeu um ducado como seus irmãos. Acontece que a resposta foi tanto surpreendente quanto pessoal. Apenas um pouquinho para que possamos ouvir o que as pessoas estão dizendo assistindo isso. Então, um cortesão real uma vez revelou que Edward na verdade havia sido designado para se tornar o Duque de Cambridge. Mas depois de assistir ao filme Shakespeare Apaixonado, ele se interessou por um personagem chamado Lord Wessex. O nome tinha um certo charme, e Edward supostamente perguntou à rainha se ele poderia tê-lo em vez disso. Ela concordou. E assim ele se tornou o Conde de Wessex. Wessex, para contexto, nem mesmo é uma região atual no Reino Unido. Era um antigo reino anglo-saxão ligado às lendas do rei Arthur, e frequentemente apresentado nos romances de Thomas Hardy. Escolher um nome da lenda em vez da geografia mostrou o caráter único de Edward. Alguém claramente menos focado na tradição e mais na preferência pessoal. Mesmo assim, o título de conde sempre pareceu um substituto temporário. Após a morte do príncipe Philip, o título Duque de Edimburgo tecnicamente reverteu para a coroa. Isso significava que foi para o rei Charles, que poderia então escolher se passaria adiante ou não. Embora não fosse obrigatório fazê-lo, muitos acreditavam que Charles honraria o desejo original de que Edward herdaria o título eventualmente. E agora foi exatamente isso que aconteceu. De muitas maneiras, esse movimento equilibra os irmãos reais. Enquanto Charles agora usa a coroa e Andrew manteve seu título apesar da controvérsia, Edward trabalhou discretamente nos bastidores, nunca cortejando drama ou manchetes. Seu novo papel como Duque de Edimburgo parece um reconhecimento há muito esperado de sua lealdade, dedicação e proximidade com ambos os pais. A atualização também foi feita no site oficial da família real, refletindo a nova posição de Edward na família. E embora títulos possam não importar para a pessoa comum, no mundo real eles carregam peso, história e responsabilidade. Para Edward e Sophie, os novos Duque e Duquesa de Edimburgo, isso marca o início de um novo capítulo, construído sobre legado, serviço e um tipo muito real de segundo ato. Mas mesmo os membros da realeza mais dedicados precisam de uma âncora, alguém que os mantém com os pés no chão quando a coroa parece pesada e os holofotes muito duros. Para Edward, essa presença constante sempre foi apenas uma pessoa que tem apoiado o príncipe Edward. Em meio a todo o drama real, o príncipe Edward e Sophie, duquesa de Edimburgo, tornaram-se um dos casais mais sólidos e admirados da família real. Em um mundo onde casamentos reais frequentemente desmoronam sob pressão, o deles não apenas resistiu, mas prosperou. Em seu 25º aniversário de casamento, 19 de junho de 2024, o casal estava mais forte do que nunca, uma verdadeira prova de amor, compromisso e amizade duradoura. No início daquele ano, em março, quando Edward celebrou seu 60º aniversário, a profundidade emocional de seu relacionamento estava em plena exibição.
Durante um compromisso real em Leeds, Sophie surpreendeu seu marido com uma homenagem rara e sincera. Ela o descreveu como o melhor pai, o marido mais carinhoso e seu amigo mais querido. Ela refletiu sobre como eles ficaram profundamente emocionados e orgulhosos de receber os títulos de Duque e Duquesa de Edimburgo do rei. Suas palavras deixaram Edward visivelmente emocionado, especialmente quando ela fez comparações entre ele e seu pai, Príncipe Philip. Dois homens devotados à família e ao dever. Seu brinde terminou com uma linha simples, mas poderosa. Aqui está para você, meu querido Edward. Que eu, junto com sua família, amigos e tantos outros, deseje a você o mais feliz dos aniversários. Edward também mostrou o quanto Sophie e seus filhos significam para ele. Falando no programa de rádio de Alan Titchmarsh, ele chamou sua família de brilhante e deixou claro que seu amor e orgulho por Sophie, Lady Louise e James eram profundos. A força do casal foi testada muitas vezes através de luto familiar, escrutínio público e contratempos pessoais. Mas através de tudo, eles se moveram em unidade. Eles são agora os únicos dos 4 filhos da rainha Elizabeth II, que permanecem casados com seu primeiro cônjuge. Então, como tudo começou? Edward tinha apenas 23 anos quando conheceu Sophie Rhys-Jones, de 22 anos, na Capital Radio, em 1987, onde ela trabalhava em relações públicas. As faíscas não voaram imediatamente. Na verdade, Edward estava namorando uma das amigas de Sophie na época. Sua conexão real não aconteceu até 6 anos depois, em 1993, quando Sophie foi contratada para gerenciar a publicidade para um dos eventos beneficentes de Edward, um desafio de tênis real. Eles se conectaram sobre esportes, ar livre e um amor compartilhado pelas artes. Seu primeiro encontro adequado foi supostamente uma partida de tênis, seguida de jantar no Palácio de Buckingham. No final daquele ano, sussurros de seu romance chegaram à imprensa. O biógrafo Andrew Morton foi um dos primeiros a perceber. Com a mídia agitada, Edward tomou uma medida incomum. Ele lançou uma declaração pessoal pedindo à imprensa para recuar. Ele os pediu para não destruir a parte de sua vida que ele sentia que deveria permanecer privada e, acima de tudo, respeitar a privacidade de Sophie. As coisas se tornaram mais sérias quando Sophie apareceu como convidada de Edward, no casamento de 1994 de Lord Ivar Mountbatten. Ela até foi fotografada no carro com a princesa Margaret. Não é uma real fácil de impressionar. Nesse mesmo ano, ela compareceu ao casamento da prima de Edward, Lady Sarah Chatto. Precisamente. Sim. E eu acho que ter esses momentos juntos no verão permite esses relacionamentos. Quer dizer, nós somos muito mais afortunados. Por volta dessa época, surgiram relatos de que Sophie havia se mudado para o Palácio de Buckingham, um gesto geralmente reservado para noivas. Conforme seu relacionamento se tornou mais público, a pressão começou a aumentar. A mídia começou a perseguir Edward sobre quando ele faria a proposta. Quando questionado por um repórter da Radio Times, ele supostamente respondeu bruscamente que quanto mais as pessoas ficassem quietas e cuidassem da própria vida, mais provável seria que acontecesse. Nos bastidores, biógrafos reais acreditam que a entrevista reveladora da princesa Diana no Panorama em 1995 havia brevemente atrasado os planos de noivado. Jamie. Ele ama seu ursinho koala que ele tem. Mas com o tempo, o amor venceu. Durante férias de inverno nas Bahamas, Edward fez a proposta após 5 anos de namoro. O noivado foi anunciado logo depois, embora o The Sun tivesse vazado a notícia primeiro. Refletindo sobre por que demorou tanto, Edward admitiu que não conseguia explicar o atraso, mas acreditava que não teria se sentido certo antes e duvidava que Sophie teria dito sim mais cedo. Em 19 de junho de 1999, eles se casaram na Capela de São Jorge, em Windsor. A cerimônia foi menor e mais relaxada que outros casamentos reais. Apenas 500 convidados compareceram. O serviço começou às 17h e não havia pressão para as convidadas usarem chapéus, embora a rainha-mãe ainda usasse. Rompendo com a tradição, Edward não aceitou um ducado. Em vez disso, ele escolheu se tornar Conde de Wessex, inspirado por um personagem de som nobre que ele havia visto no filme Shakespeare Apaixonado.
Apesar do histórico de relações públicas de Sophie, ela teve um início difícil com a imprensa. Um grande erro, uma armadilha do News of the World com um sheik falso, a viu sendo citada fazendo comentários duros sobre membros seniores da realeza, incluindo Charles e Camilla, bem como Cherie Blair. Mas o que realmente acabou com sua carreira de relações públicas foi a implicação de que seu status real poderia ajudar seus negócios. Ela se demitiu de sua empresa RJH. Logo depois, Edward também desistiu de sua empresa de produção, Ardent, que havia lutado para decolar. A partir desse ponto, ambos se concentraram totalmente nos deveres reais. Eles também enfrentaram desafios em casa. Em 2001, Sophie sofreu uma gravidez ectópica, que ameaçou sua vida. 2 anos depois, sua filha Louise nasceu prematuramente via cesariana de emergência devido a um descolamento de placenta. Edward estava em dever real em Maurício e perdeu o nascimento, mas a própria rainha visitou Sophie no hospital, um gesto raro e revelador. O casal escolheu não dar a Louise o estilo de princesa, em vez disso dando-lhe o título Lady Louise Windsor. Em 2007, eles receberam seu segundo filho, um filho chamado James. Embora ele pudesse ter sido estilizado como príncipe, eles novamente escolheram um título menor, Visconde Severn, refletindo a posição de Edward como conde na época. Ao longo dos anos, Edward e Sophie se tornaram discretamente uma das duplas mais confiáveis da família real. Eles representaram a monarquia com consistência e dignidade, intensificando em momentos-chave, incluindo após a morte do príncipe Philip e a morte da rainha Elizabeth. Seus filhos, agora mais velhos, estão encontrando seus próprios caminhos. Lady Louise está atualmente estudando na Universidade de St. Andrews, enquanto James permanece em casa. Então, no 59º aniversário de Edward, 10 de março de 2023, veio um momento que muitos há muito antecipavam. O rei Charles oficialmente lhe deu o título de Duque de Edimburgo, um papel uma vez ocupado por seu pai, Príncipe Philip. Sophie se tornou Duquesa de Edimburgo, e ambos foram ditos estar profundamente emocionados com a honra. Foi um momento de círculo completo ligando Edward diretamente ao legado do falecido duque, que sempre esperou que seu filho mais novo herdasse o título. Em seu 24º aniversário de casamento em junho de 2023, Edward e Sophie retornaram ao lugar onde tudo começou, Capela de São Jorge, para a cerimônia anual da Ordem da Jarreteira. Eles ficaram ao lado do rei Charles, rainha Camila, princesa Anne e o príncipe e princesa de Gales. Sophie chamou atenção em um belo vestido Emilia Wickstead, combinado com um chapéu Philip Tracy e uma bolsa Strathberry, enquanto Edward usava suas vestes cerimoniais. Sua jornada teve sua parcela de obstáculos, incluindo tropeços iniciais na mídia, perda pessoal e pressão pública. Mas eles superaram tudo com uma graça silenciosa e constante. Eles nunca foram os membros da realeza mais chamativos, mas construíram uma vida baseada em parceria, dever e amor. Conforme seguem em frente com seus filhos crescendo e suas responsabilidades reais aumentando, está claro que o Duque e Duquesa de Edimburgo são mais do que apenas sobreviventes da máquina real. Eles são um de seus pilares mais fortes. E através de tudo, eles ainda se olham da maneira que faziam no dia do casamento, com admiração, confiança e um vínculo que mesmo nos círculos reais é raro. E enquanto a vida matrimonial do príncipe Edward tem sido bem-sucedida, há também uma parte de sua vida que alcançou muito sucesso: os atos filantrópicos do príncipe Edward. O príncipe Edward passou anos discretamente construindo um legado não através de drama ou manchetes, mas através de dedicação constante ao serviço. Com foco em jovens, educação, esportes e artes, ele assumiu o tipo de trabalho que faz uma diferença real, frequentemente sem muito alarde. Uma de suas maiores contribuições tem sido para o Prêmio Duque de Edimburgo, um programa global que ajuda jovens a desenvolver habilidades, confiança e resistência. Edward não apenas assumiu esse trabalho depois que o príncipe Philip se aposentou. Ele havia estado profundamente envolvido por anos. Ele se tornou um curador nos anos 1980, depois presidiu o Conselho Internacional e, em 2015, estava liderando a Fundação Global que supervisiona o prêmio. Em 2023, ele foi oficialmente nomeado patrono do prêmio, um papel que sempre pareceu destinado a ele. Sua conexão com o programa não é apenas cerimonial. Em 1986,
Edward completou o nível ouro do prêmio depois de caminhar 60 milhas pelas terras altas escocesas. Essa experiência claramente deixou uma marca. Anos depois, ele arrecadou mais de 2 milhões para o programa jogando tênis real em todas as 50 quadras de tênis real ao redor do mundo. Isso é algo que ninguém mais fez. Através do prêmio, Edward visitou incontáveis países para conhecer jovens e celebrar suas conquistas. De Gana a Israel, do Quênia ao Chile, ele entregou certificados, compareceu a eventos locais e ouviu histórias de determinação e crescimento. Em Gana, ele ficou com o presidente do país para apresentar prêmios. Em Baltimore, ele encorajou estudantes de comunidades carentes a participar do programa. Ele não está apenas aparecendo para as fotos, ele está profundamente envolvido. Mas seu impacto vai muito além do trabalho com jovens. Edward apoia mais de 70 instituições beneficentes, especialmente aquelas ligadas às artes, educação e esporte. Ele é patrono do Teatro Nacional da Juventude, dos London Mozart Players, do Northern Ballet e da Associação Paralímpica Britânica. Ele apoia orquestras, escolas de teatro e órgãos esportivos, ajudando-os a alcançar mais pessoas e fazer mais bem. Em 1999, Edward e sua esposa Sophie criaram o Wessex Youth Trust para apoiar instituições beneficentes focadas em crianças e jovens. Desde então, evoluiu para o Earl and Countess of Wessex Charitable Trust, que agora apoia uma gama mais ampla de causas. Ainda assim, o coração de seu trabalho permanece ajudando pessoas, especialmente aqueles que mais precisam, a ter acesso a melhores oportunidades. Edward também assumiu muitos dos papéis de seu falecido pai, especialmente aqueles ligados à Commonwealth. Ele abriu os Jogos da Commonwealth em 1990 e 1998 e se tornou vice-patrono da Federação dos Jogos em 2006. Ele frequentemente viajou em nome da coroa, da Austrália e Caribe ao Sri Lanka e África do Sul, sempre intervindo quando necessário. Depois de se tornar Duque de Edimburgo em seu 59º aniversário em 2023, Edward e Sophie visitaram a capital escocesa para conhecer membros das comunidades ucranianas e do leste europeu que haviam sido deslocadas pela guerra. A visita mostrou seu compromisso contínuo em apoiar pessoas através de momentos difíceis. Claro, nem todo momento foi tranquilo. Uma visita de 2011 ao Bahrein atraiu críticas depois que o casal aceitou joias da família governante, apesar das preocupações sobre direitos humanos. Mas comparado a outros na família real, Edward manteve largamente um perfil baixo, focando em seu trabalho em vez de fazer manchetes. Mais recentemente, ele assumiu ainda mais dos papéis anteriores do príncipe Philip. Ele assumiu como presidente do Royal Windsor Horse Show e se tornou patrono do London Youth, um grupo que seu pai havia apoiado por mais de 70 anos. Ele também serviu 2 vezes como alto comissário Lorde para a Igreja da Escócia, atuando como representante pessoal do rei. Em 2019, Edward recebeu o título de Conde de Forfar, e durante uma visita à cidade, ele foi presenteado com um tartan personalizado desenhado em sua honra. Foi uma maneira pequena, mas significativa de se conectar com a comunidade local, algo que ele fez um hábito ao longo de sua vida real. Edward pode não ser o membro da realeza mais falado, mas ele é possivelmente um dos mais consistentes. Enquanto outros perseguem os holofotes ou se envolvem em escândalo, ele tem discretamente feito o trabalho, arrecadando fundos, conhecendo jovens, promovendo as artes e apoiando causas próximas ao seu coração. Ao fazer isso, ele construiu um legado que não é apenas admirável, mas duradouro. O que você pensa sobre o príncipe Edward? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Além disso, clique no próximo vídeo mostrado na sua tela.